Abra comigo lá em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vamos ver o que Deus tem a nos falar nessa noite. Amém. Glória a Jesus. Lucas, lá nos Evangelhos, Novo Testamento. Quando vocês procuram aí, deixa eu dar uma outra informação. Alguém esqueceu uma chave com um bonequinho amarelinho aqui, com um macacãozinho azul, lá no banheiro feminino. Então, quem deixou lá, Aninha, ali já identificamos, glória a Deus, aleluia. Segura, carinho. Amém. Lucas capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Do jeito que você se encontra, permaneça sentadinho aí, que o texto é um tanto quanto extenso. Nós vamos ler do 1 ao 18. Então acompanhe atentamente a leitura. Quem tem Bíblia, acompanhe na Bíblia. Quem tem celular, tablet, acompanhe por aí. Quem não tem nada, ou vai de carona, ou vai aqui no Data Show, que o pessoal projeta ali. Esse negócio de Data Show é bom, mas estimula alguns a não trazer Bíblia. Crente, essa musiquinha eu escutei quando era novo convertido. Você vigia. Tem gente que se ofende com essa musiquinha, né? Crente que guarda a Bíblia na gaveta, já sabe para onde vai. Hã? Quer ouvir o restante da canção? Quem conhece? Quem conhece isso? Poucos vou ter que ensinar. Eu vou ter que ensinar para vocês. Crente que guarda a Bíblia na gaveta vai para o inferno bater papo com o capeta. E você não quer ir para lá, tenho certeza absoluta que você não quer ir para lá. Então, igreja, traga sua Bíblia. Vamos lá. Lucas capítulo 3, do verso 1 ao verso 18, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. Versículo 15: estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá
ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus de toda a criação, somente tua é toda honra, toda glória e todo louvor. Pai amado, nós nos aquietamos diante da tua presença, porque queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. Reconhecemos não sermos dignos de ouvirmos o Senhor falar conosco. Mas o Senhor já nos tem falado ao longo deste culto, e certamente o Senhor vai continuar falando agora na mensagem. Pai amado, que não sejam as palavras humanas, mas as palavras vindas do teu coração para os nossos corações, a fim de que o teu povo receba, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor preparou com tanto carinho, para que sejam fortalecidos e fortalecidas no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento de reflexão na tua palavra, e todo obstáculo a ela seja removido. Ó Deus, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, e repreende toda a ação do maligno, todo bloqueio, todo impedimento, a receptividade dessa palavra, Senhor. Que os corações estejam abertos, as mentes disponíveis, para que somente o teu Espírito Santo ministre a nós a mensagem que o Senhor deseja nos trazer. Essa é a oração que nós fazemos, entregando tudo e todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler faz parte do evangelho que conhecemos como Evangelho segundo Lucas. Lucas escreveu esse evangelho com uma objetividade. Por isso, as riquezas de detalhes que encontramos no evangelho de Lucas, não encontraremos nos demais. Lucas procura trazer as informações com muito detalhe, porque havia um objetivo. Se você ler o primeiro capítulo de Lucas, você vai entender do que eu estou falando. Lucas está escrevendo esse texto e existe um destinatário para receber essas cartas, essas informações. Mas nessa experiência propriamente do Evangelho de Lucas, que ele relata uma pregação de João Batista, eu encontrei aqui algumas coisas que valem a pena nós mergulharmos mais profundamente nelas. Não que as outras não valham, todas valem. Mas o Espírito Santo quer nos falar algumas coisas importantíssimas nesse bloco de texto que nós acabamos de ler, que vai do verso 1 ao verso 18. Primeiramente, percebemos aqui nesse relato minucioso que Lucas, ele identifica as lideranças da Palestina naquela época. Se você acompanhar comigo a leitura dos versículos 1 e 2, nós vamos enxergar Lucas descrevendo quem eram as lideranças. Ele diz: Tibério César estava lá reinando, e juntamente com ele, auxiliando, estava Pôncio Pilatos, que governava a Judéia, estava lá Herodes, que era tetrarca da Galileia, estava o irmão dele, Filipe, que assumiu 2 tetrarquias, ele estava lá assumindo a Itureia e a Traconites, e Lisânias era o tetrarca de Abilene. Essa palavra tetrarca tem que ter uma boa dicção, senão trava de vez em quando. Luci, vou citar seu nome. Nós temos uma irmã entre nós que ela é fonoaudióloga, amém? Estou certinho? E negócio de usar bem a dicção, ela conhece. Às vezes nós estamos bem, usamos a dicção com maior facilidade, mas tem momentos que o negócio trava na língua, rapaz. E essa palavra tetrarca, embora seja uma palavra antiga, no sentido bíblico, né? Daniel foi um tetrarca lá na Babilônia, ele foi um líder. Tetrarca era alguém que era como se fosse o prefeito ou governador daquela região. Ele era responsável por tudo, pelo governo romano naquele local. Então, tudo era submetido à autoridade daquela pessoa. E aí, Filipe faz questão de identificar quem eram essas pessoas. E nesse tempo conturbado, essas lideranças são referenciais de pessoas pecadoras. Gente que tinha uma vida distante de Deus demais.
E Lucas, então, mostra que nesse cenário surge um profeta chamado João Batista, começou a falar, mas veja bem, ele identifica que João vivia no deserto, mas quando ele vem trazer a sua palavra e realizar o batismo, ele vai para as margens do Jordão. Então ele não está lá no deserto, embora o Jordão corte um trecho de deserto ali na região da Palestina. Mas João, ele está falando do amor de Deus às populações dos povoados ribeirinhos, pessoas que moravam próximas ao rio. João, então, desce o rio, quem sabe de uma margem, e sobe pela outra, falando do amor de Deus, falando do arrependimento. João traz uma mensagem direcionada, e ele vem falando a um grupo de pessoas especificamente, e a mensagem essencial de João é arrependimento. A essência da mensagem de João é arrependimento. Agora eu vou te pedir um favor, olha para quem está do seu lado, levanta a sobrancelha assim, ó, e fala, Deus vai falar contigo. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Gente que não conseguiu levantar a sobrancelha assim, bota o dedo assim. Gente, quem gosta de ouvir uma mensagem como essa que João Batista pregou? Muita gente levantava do banquinho e ia embora. Quando as pessoas vinham para ser batizadas por João, ele falava assim, suas cobras, o que você veio fazer aqui? Você veio se batizar porque está com medo de Deus te castigar, seu infeliz, vai embora daqui. Estou traduzindo na linguagem de hoje, segundo o pastor Wander, a mensagem de João, aquele povo lá. Porque João sabia o que Deus estava para fazer, o reino de Deus estava próximo, algo que a humanidade não merecia, e estava para acontecer. João sabia disso, e ele sabia do comportamento do povo, ele sabia da vida pecaminosa das lideranças, ele sabia do estado de corrupção que se encontrava aquela sociedade. E João vem dizendo, agora vocês estão querendo se aproximar de Deus, né? Está com medo do que Deus vai fazer com vocês? Então a mensagem de João era uma mensagem dura para que o arrependimento acontecesse. João veio com uma proposta confrontadora. João não vinha para alisar, fazer carinhozinho, palavras macias. João vinha para trazer cajado. Fica calmo que eu não vim aqui para trazer cajado para você não. Mas eu quero que o Espírito Santo fale contigo. Eu só quero te colocar dentro do contexto da mensagem do João. João fala para um grupo de pessoas que não tinham um mínimo de compromisso com Deus. E ele então estava sendo duro, porque se não fosse daquele jeito, aquelas pessoas não reconheceriam Deus como seu Senhor. E algumas delas, João até falava assim, está pensando o quê? Só porque você se batizou, tu vai sair por aí falando que você agora é filho de Abraão? Para de ser prosa. Porque até dessas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E tem muita gente que acha só porque é crente é especial. Você é especial para Jesus, mas a sociedade continua te enxergando aí como você está. Se você der bom testemunho, vão ver Jesus em você. Mas se você der mau testemunho, você vai envergonhar o Evangelho e eles não vão ver Jesus em você, vão ver outra pessoa. Então crente tem que andar em santidade, gente. Negócio de crente na igreja lá fora faz o que é errado, isso está perigoso. Essas pessoas precisavam de um confronto. E João, então, traz esse confronto a elas. A essência da palavra dele, arrepende-se, muda de vida. O texto é muito claro, que é nesse período, como diz no versículo 3 e 4, que João vem falando. Ele percorre, então, o que eu falei ali, aquela região do Jordão. Eu acredito que, como João era um homem zeloso, ele tanto um lado do Jordão, quanto o outro, ele foi falando do amor de Deus, ele foi falando do arrependimento, e a essência da mensagem dele era essa, e Lucas foi criterioso, minucioso em trazer essa informação e colocar isso no seu evangelho. E Lucas aqui revela o seu conhecimento de Antigo Testamento,
que ele faz um paralelo, ele consegue conectar a mensagem de João ao texto do profeta Isaías. Lucas, a partir do verso 4, Lucas dá a seguinte informação: conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí, nas palavras de Isaías, Lucas escreve: todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão ratificados ou retificados e os escabrosos aplanados. O que Isaías está dizendo e o que Lucas está confirmando através da ação de João Batista? Que Deus está vindo para mudar situações. Deus está vindo para mudar o cenário. Se você olhar daqui para lá e ver uma montanha maravilhosa, que o sol, quando brota ali naquela montanha, é a coisa mais linda, gente. Eu conversava com o irmão Washington, eu tenho procurado, segundo o cardiologista, me deu uma apertada boa, e eu dou em você também. Se você está como eu, nos 40 e tanto, começa a vigiar a sua saúde, hein, rapaz? Não. Minha esposa falou que quase 50. Quase 50, meia idade. Esse negócio de colesterol, esse negócio assim de como é que é o nome dos outros? Quem sabe, né? Diabetes, colesterol, triglicerídeo, esses negócios é coisa séria. Você tem que vigiar. E o cardiologista falou assim: você tem que fazer alguma atividade. Eu falei: caramba, eu não gosto de academia. Correr cansa pra caramba. O que eu posso fazer, gente? Com esse peso todo, eu tenho que fazer uma tal de hidroginástica. Aí, o que eu faço? Procuro pelo menos 3 vezes na semana. Vou lá naquela praia, depois do Colégio Naval lá, que já está bem escondidinho. Bora não, que você vai me ver lá fazendo hidroginástica. E aí eu entro na água e fico correndo ali, correndo, dando meus saltos. E numa dessas, é o mesmo dia que o Colégio Naval faz os seus exercícios lá. Porque eu vou bem cedinho, 7 horas da manhã, para poder começar o meu dia. Lá pelas 8h30, 9, eu já estou ativo no meu dia. Então eu vou bem cedinho. E encontrei um irmão abençoado lá. Né? O irmão Washington Badaró estava lá, ó, todo suado. Aí ele me viu, desceu, encontrou comigo lá e começamos a conversar sobre as maravilhas da criação de Deus. Como nós somos privilegiados. Nós reclamamos do estado de saúde do nosso município, da saúde, né? Reclamamos da insegurança, da violência, reclamamos do governo, mas esquecemos de contemplar a beleza da criação de Deus nessa cidade. Então, quando eu vejo de manhã o sol brotando naquela montanha, eu fico maravilhado. E imagina, você acostumado a ver esse cenário, de repente você acorda de manhã, não tem mais montanha, está tudo nivelado. Você fala: o que houve? Que transformação grandiosa foi essa? Da noite para o dia mudou tudo. Você vai perceber por quê? Porque a transformação foi muito grande. Então a palavra de Deus vem dizendo através de Isaías que Deus vem para trazer grandes transformações. Deus vem para mudar o cenário. Deus vem para mudar o estado da sua vida. Essa era a mensagem que João trazia. Deus está vindo para trazer grandes e fortes mudanças na sociedade. E aí, Lucas fala da mensagem propriamente de João, do versículo 7 ao versículo 9, vem dizendo a mensagem de João. E a mensagem de João era tão confrontadora que as pessoas não aguentavam e se manifestavam, né? Faziam perguntas. No versículo 10, você vai perceber... Obrigado, minha esposa. No versículo 10, você vai perceber que as multidões fazem a primeira interrogação, primeira pergunta, primeira argumentação. O interessante é que a mensagem de João, ela é direcionada a 3 destinatários, 3.
Você vai olhar no texto aqui, a Bíblia ela é clara como água. É só você ter o carinho de ler com calma, com paciência, pedir a direção do Espírito Santo, que ele vai te ensinando algumas coisas maravilhosas de Deus. Então veja só, a partir do verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? O segundo destinatário da mensagem de João eram os publicanos, está lá no versículo 12. Também os publicanos, para serem batizados, procuravam lá para ser batizados e perguntavam-lhe, mestre, que havemos de fazer? E lá no versículo 14, você vê os soldados romanos indo lá falando, o que a gente tem que fazer aí? Olha só, esses três grupos de pessoas eram o alvo da mensagem de João, procuravam João para receber o batismo do arrependimento. Agora analisa comigo, e de repente você não sabe dessa informação, mas ela é importante. Esses três grupos de pessoas eram um grupo de pessoas excluídos da sociedade, excluídos socialmente. Os soldados tinham a sua postura, andavam lá com suas armaduras, suas espadas, todo mundo tinha medo deles. Ninguém gostava deles. Um grupo excluído socialmente. Olhavam aquele grupo e falavam assim, isso aí não vale nada, bate na gente, trata a gente igual cachorro. Só porque tem essa fardinha aí, pensa que é melhor do que nós. Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos. Só que eles não cobravam o que Roma determinava, eles cobravam um pouquinho mais. E com isso, eles eram mal vistos pelos judeus, excluídos socialmente. Ninguém gostava de conversar com o publicano. Judeu nenhum queria papo com eles. Até criticaram Jesus por comer com publicanos. Né? Jesus foi lá e falou para Nicodemo, Nicodemo, vou na sua casa hoje. Quem era esse homem, Nicodemos? Publicano, cobrador de impostos. E o povão, segundo o governo romano, era uma grande massa de manobra. Três grupos que eram alvo da mensagem de João. O interessante é que a pergunta desses grupos, desses três grupos distintos, é a mesmíssima pergunta. A primeira é, o que nós temos que fazer? A segunda, já usa mais, né? Os publicanos já chamam João de mestre. Mestre. O título de mestre que nós conhecemos hoje é formação intelectual adquirida em instituições de ensino. Mas naquela época não era bem assim. O reconhecimento era pela sabedoria, pela inteligência, pela influência daquela pessoa. Então era mais pelo respeito, pela admiração, e não tanto pelo título. Hoje em dia, todos que cumprem os processos educacionais podem obter um título de mestre. Mas o reconhecimento de mestre é outra coisa. Então eles chegam para João e falam, mestre, o que a gente tem que fazer? E os soldados já viram e falam assim, e nós? Para cada um desses grupos, João traz uma informação, uma direção, o que eles precisavam fazer. Para o povo, ele falou assim, vocês precisam aprender sobre compaixão. Está escrito isso aqui na Bíblia claramente? Não, mas olha o que o João diz. Vocês precisam aprender a dividir o que tem. Se você tiver 2 túnicas, dá uma, fica com outra. Se você tiver muita comida, divide com quem não tem. João está ensinando o que para aquele povo? Aprendendo o valor da compaixão. Sabe por quê, meu amado? A compaixão gera comunhão. Fala para o seu vizinho aí, a compaixão gera comunhão. Quando você se compadece de alguém, você se aproxima dessa pessoa. E essa aproximação, ali nasce a comunhão. Então João está ensinando para um povo egoísta o valor
da compaixão, o valor da comunhão. João está ensinando valores que eles desprezavam, que eles já não guardavam mais. O povo só olhava cada um para o seu problema, para a sua dor, para a sua luta. E João está ensinando a eles a olharem um pouco mais além, enxergar a dor do outro, o sofrimento do outro. João está colocando no coração deles um pouquinho do valor do reino, porque o objetivo deles, com a pergunta que eles fizeram, era alcançar o reino do céu. Então João está trazendo para eles um pouco dos valores do reino. Então João diz a eles: vocês precisam aprender a ser compassivos. Sabe o que é ser compassivo? É você olhar alguém sofrendo, sentir a dor que ele está sentindo. A sociedade hoje em dia olha alguém à margem da sociedade, na sarjeta, ou bêbado, ou drogado, ou lançado na calçada. As pessoas olham a pessoa suja e falam assim: Deus me livre de passar perto daquilo ali. Mas há uns 30 anos atrás, a gente passava perto dessas pessoas e o coração doía. A gente chorava por ver um ser humano sofrendo daquele jeito. Aí você pergunta: mas o que aconteceu que mudou tanto o comportamento social? A Bíblia fala que no final dos tempos, por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriaria. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão deixando o amor de lado. Às vezes, pelo erro de um único, nós generalizamos e achamos que todos são iguais. Às vezes, porque ajudamos uma pessoa e ela não foi grata. A experiência foi frustrante, ela nos decepcionou. Nós ajudamos e ela não deu valor, saiu, fez o que fez, voltou a cabeça, voltou a fazer bagunça, voltou para a rua, não quer mais saber de nada. E aí, por conta daquele, você diz: eu não ajudo mais ninguém. Não é isso que a Bíblia nos ensina, querido. E aquele povo precisava aprender isso. João precisava mostrar para eles o valor da compaixão. O segundo grupo são os publicanos. Aí João diz a eles: Senhor, ele diz: mestre, o que a gente tem que fazer? Aí João responde no versículo 3: não cobreis mais do que o estipulado. João diz a eles: vocês param de ser gananciosos, de colocar o coração no dinheiro. Param de acumular tesouros na terra, porque o maior tesouro está no céu. Se vocês aprenderem o valor do tesouro celestial, vocês não vão dar tanto valor ao tesouro dessa terra. João está ensinando valores a essas pessoas que certamente as conduziria ao céu, meu amado. Para cada um desses grupos, João traz uma resposta que mostra um pouco do reino do céu. E eles chegam então, ele chega para os soldados falam: e nós, que faremos? E aí, diz lá no versículo 14, ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não denuncieis falsamente, não deis denúncia falsa, e contentais com o vosso soldo, ou seja, contenta-se com o salário que você ganha. João está dando outra bronca, um outro confronto, só que dizendo para esses aqui: olha, não pense que você é maior ou melhor do que alguém. Então trate as pessoas educadamente. Trate-as como você gostaria que fosse tratado. Que tratassem você. Não use de perversidade, porque você... Existem até piadas que se contam aí a respeito da polícia brasileira. E você conhece um monte, eu também conheço. Tem até vídeo circulando na internet da polícia da Rússia, que faz uns negócios assim de missão impossível e prende bandido. Eu já vi esse vídeo no Facebook. E a polícia brasileira sentando o cacetete nos outros, metendo a bolacha em todo mundo. E aí, nós falamos mal da nossa polícia. Eu não vou entrar no mérito da questão de falar mal ou bem. Existem pessoas ruins em todas as camadas sociais, em todas as instituições sociais. Então existem pessoas boas e pessoas ruins. Temos que aprender a fazer essa separação entre elas. Então esses soldados que vão procurar João, eles queriam uma nova vida. Não queriam mais viver do jeito que viviam. Estavam preocupados com o céu.
e o que eles precisavam fazer para alcançar o céu. E João fala para eles, vocês precisam aprender a lidar com as pessoas. Porque era normal eles tratarem mal, plantar provas para condenar as pessoas e arrancar dinheiro delas. Você pensa que isso só acontece nos dias de hoje? Já acontecia no passado. No passado já acontecia isso. Os soldados romanos ganhavam pouco do Império Romano. O Império Romano estava endividado, falido. Ia quebrar já já. E aí, os soldados ganhavam um pouquinho. Não tinha esse negócio de fazer greve, não. E eles tinham um lucro paralelo fazendo o quê? Armando para as pessoas. E João fala para eles, não façam mais isso. Então, perceba o que João está fazendo. Um povo que era egoísta. João confronta, dizendo que eles precisavam ser compassivos. Tinham que aprender a dividir as coisas. Tinham que aprender a ter comunhão uns com os outros. Tinham que aprender a andar unidos. Para um grupo de publicanos que queriam enriquecer às custas do Império Romano, cobrando impostos, João falou, vocês precisam aprender que o verdadeiro tesouro não está nas coisas. O verdadeiro tesouro está em Deus. E para os soldados romanos, soldados que iam lá para buscar também salvação, João falava para eles, vocês precisam parar com esse jeito de vocês de usar a autoridade que vocês têm, a patente que vocês têm, e maltratar as pessoas e usar as pessoas para benefício próprio. Pisar nos outros para subir. João está dizendo para eles, vocês precisam parar com isso. Então João está confrontando cada grupo dentro do seu comportamento. João está mostrando aqui um grande conhecimento da realidade social, do comportamento social desses três grupos. E está confrontando esses grupos dentro dos seus erros. João não está usando meias palavras, João não está fantasiando, dando voltinhas, João está sendo objetivo. Por que João está fazendo isso? Porque se não houvesse esse confronto, se não houvesse essa palavra dura, não haveria transformações. E não havendo transformação, você não consegue preparar o teu coração para entender, para receber o reino de Deus. João é objetivo na sua palavra, João é direto na sua mensagem, e o objetivo dele era que todas essas pessoas que buscavam o reino conseguissem encontrá-lo. Querido, querida, escute bem o que eu vou dizer. Você não sairia de casa um domingo à noite, poderia estar vendo uma TV, vendo um filme, ou indo para o shopping, fazendo o que você quisesse fazer, para vir a uma igreja evangélica e participar de um culto, se você não tivesse interesse no reino do céu. Se você está aqui como eu, é porque nós queremos ir para o céu. Sabemos que essa terra aqui, ela vai sofrer o juízo de Deus. A Bíblia já deixou isso muito claro. E na hora desse juízo eu não quero estar aqui para ver. Então você está aqui porque você tem um objetivo. O João está ensinando para nós o que nós precisamos fazer para caminhar em direção ao céu. Mudar o nosso comportamento. Mudar as nossas atitudes. Mudar o nosso jeito de ver a vida, de enxergar as pessoas. Os valores que nós temos não devem ser os valores que a sociedade nos impõe, mas os valores que a Bíblia nos ensina. O que João está falando serve a nós nessa noite. Precisamos agir conforme os valores do reino e não conforme os valores que a sociedade nos ensina. Antigamente, quando uma pessoa recebia um troco a mais por ter comprado alguma coisa, foi numa loja, comprou alguma coisa, numa venda, num armazém, vamos usar um... E aí, a pessoa, na hora de te dar o troco, deu um valor a mais. Você conferiu, viu a mais, você voltava lá para devolver. Aqui, olha só. Você me deu o troco a mais. Hoje em dia, tem gente que se diz crente e quando recebe um troco errado, fala, glória! Deus me abençoou. Que é isso, gente? Olha só! A falta de compreensão dos valores do reino. Um cristão que está no lugar público e vê alguém deixar cair uma carteira, uma joia, um dinheiro.
Ele fica daqui olhando, quando a pessoa afasta, ele vai lá e pisa em cima e fica só assim. Quando ninguém vê, ele pega e sai quietinho. Que isso? Que valores são esses? Uma pessoa que no local de trabalho, alguém chega para ele e fala assim, tu viu? Agora vai ser uma alfinetada, gente. Tem irmãs que ficam assim, você viu a roupa dela? Lá no trabalho. Aí a outra, poxa, você não sabe da maior? Fiquei sabendo aí que ela já andou dando uma pulada de muro. E aí você aqui, ó, é mesmo? Me conta mais, como é que foi isso? Quem é? Quem foi? Olha só! Olha o seu interesse, olha o seu valor. Ao passo que você podia ensinar para essa pessoa, não faça isso. Isso é maledicência. Se você quiser falar mal de alguém, não fale comigo, fale com outra pessoa. Aquela pessoa que foi confrontada nessa área, dificilmente ela vai te procurar para fazer fofoca de novo. Mas se você ficar emprestando seu ouvidão para ouvir essas coisas, aí você entra no que nós chamamos de conivência. E tem gente que diz assim, eu não falo nada, eu só escuto. Ei, acorda! Escutando, você já está participando. É melhor você dar uma cortadinha e sair de lado e falar, não quero saber disso. Porque aquela palavra, aquela fofoquinha vai te alentar a curiosidade, mas vai ser veneno no seu coração. É quando você encontrar com a pessoa na rua, você vai dizer, Jesus, olha lá, aquele pilantrão, que a pessoa me contou o que ele fez. E quando você vai descobrir a história real, não é nada daquilo, a história não é bem aquela. Existem outras informações que não chegou até você. Você conhece parte da conversa, você não sabe a totalidade da história. Mas se deixou levar por aquele comportamento. O que é isso, gente? Valores do reino que não estão no seu coração. Se os valores do reino estivessem, você não estaria participando dessas coisas. Então João está confrontando, está ensinando, está mostrando o caminho que deveriam seguir para alcançar o céu. Olha só, o fato de ser membro de uma igreja, de ser batizado nas águas, não te garante céu não, hein? O que te garante o céu é vida com Deus. Vida de santidade. Vida de integridade. O Senhor te conhece. O Salmo 139 diz que Ele te conhece completamente. Dele você não esconde nada. Esconde de todo mundo. E às vezes você mente tanto que esconde até de você. Você nem sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Tanto que mente. Mas você não engana Deus. Então quem está procurando viver pelos valores do reino, esses estão caminhando direitinho para o céu. Não pelo mérito, mas entenderam que para viver no reino, precisa aprender os valores do reino. João então confronta esse povo, porque Deus queria fazer o quê? Grandes transformações. Queridos e queridas, para as grandes transformações acontecerem na sua vida, você precisa caminhar com Deus. E quando você caminha com Deus, Deus vai transformando você. Eu hoje pela manhã conheci uma pessoa e à noite, quando eu vi essa pessoa chegar, eu falei, é a mesma? Tamanha diferença que eu percebi nessa pessoa. Uma pessoa que foi evangelizada na sexta-feira, no grupo de irmãos da igreja. Evangelizaram essa pessoa. Ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje de manhã entrou por estas portas, participou da escola dominical, participou da oração da manhã, da consagração. Participou do nosso café da comunhão ali, depois da consagração. Depois participou da escola dominical. E à noite voltou com um semblante que eu não reconheci. Eu falei, será que é a mesma pessoa? O que é isso, querido? É o agir de Deus na vida humana. Deus quer trazer grandes e significativas transformações na sua vida, mas você precisa aprender e viver pelos valores do reino do Senhor. E não pelo que a sociedade nos impõe
como regra. Existem telenovelas preparadas especialmente para adolescentes e jovens que ensinam valores deturpados, corrompem, ensinam coisas erradíssimas. E o comportamento dos jovens e adolescentes mudam e você não sabe por quê. Você fala, está cheio de demônio. Não, a televisão ensinou o que às vezes nós não conseguimos ensinar. Hoje é culto de ceia. Eu quero dizer para você o seguinte: viva pelos valores do reino e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Deus não é como nós. Às vezes, nós, seres humanos, agimos com interesse. Mas Deus não é assim. Quando você se aproxima de Deus, tu tem que se aproximar dele com um coração sincero. Deus sabe quem é você. Não adianta você falar para Deus que você é o maior santo da terra. Deus sabe quem você é. Então você fala, Senhor, eu sou isso aqui, ó. E o Senhor pode mudar a minha história. Essa sinceridade vai provocar uma ação de Deus em resposta à tua honestidade, e aí Deus age na sua vida. Então nessa noite, eu quero desafiar você, meu amado e minha amada, a entender que Deus quer mudar a tua história, mas Ele vai começar a mudar a tua história quando você começar a mudar o teu comportamento. Começa a mudar o teu comportamento. E Deus vai começar a mudar a tua história. O primeiro passo, nós é quem damos. E os demais, Ele dá conosco. Só temos condições de receber vinho novo se nós permitirmos que Deus nos transforme em odres novos. Porque o odre antigo, se receber o vinho novo, ele vai se romper, vai explodir, vai estourar. Mas o odre novo, quando recebe o vinho novo, ele vai se dilatar, ele vai comprimir de acordo com a fermentação do vinho. Ele vai resistir, quando o vinho fermentar, ele vai resistir essa pressão. E quando essa pressão sair, ele volta à sua posição. Quase semelhante à resiliência. A resistência no odre novo. Então ele está preparado para receber o vinho novo. E Deus quer derramar vinho novo sobre a tua vida. Então deixa também Ele te transformar num odre novo. Começa a tirar esses valores da sociedade do seu coração. O engano, o jeitinho, a mentira, a falsidade, a calúnia, a maledicência, a murmuração. Começa a deixar Deus tirar essas coisinhas. E você vai ver o quanto Deus tem para fazer na sua vida. E não se surpreenda se Ele começar a fazer na sua vida e através de você. Foi assim que Deus fez com João. Mas se você continuar vivendo nos valores antigos, dentro da perspectiva do mundo, não espere muita coisa de Deus. Porque não há comunhão. Não há comunhão entre o reino e esse mundo. Eu te convido a nos colocarmos em pé. Nas palavras do profeta Isaías, citada por Lucas, eu fico extasiado como Deus fala, olha, às vezes você quer mudar a tua vida, mas você não sabe como. Vem a mim e eu vou ajudar você a mudar a tua história. Eu fico maravilhado como Deus faz. Se você sinceramente quer uma transformação de Deus, quer que a sua história seja mudada, mas mudada mesmo pelo Senhor, a ponto das pessoas perceberem a significativa mudança nas suas atitudes, deixa Deus trabalhar em você. Fecha os teus olhos, quero orar contigo essa oração, baseado nessa palavra liberada aqui hoje. Senhor, o Senhor conhece cada vida que está aqui. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Desde que estávamos no ventre da nossa mãe até o dia de hoje, o Senhor sabe todas as coisas. Assim como o Senhor sabe também o nosso futuro. Ah, Deus, nós viemos aqui essa noite e somos agradecidos porque o Senhor
nos permitiu adorá-lo. Mas confessamos que essa palavra nos traz confronto, porque sabemos que se andarmos pelos valores do reino, a sociedade vai nos discriminar. A sociedade vai nos apontar o dedo e vai dizer: olha lá, Senhor, eu sei que isso é um sacrifício, é um preço a ser pago. Mas reconhecemos que Jesus pagou um preço muito maior. Jesus abriu mão de si para tornar-se um ser humano e passar pela morte, a morte de cruz. O sacrifício que Jesus fez não se iguala, não se compara a nada. E através desse sacrifício ele também nos ensina que na vida com Deus, às vezes precisaremos fazer sacrifícios. E nessa noite, Pai, nós estamos sendo chamados à atenção, a deixarmos certas práticas, a abandonarmos certos comportamentos, porque são valores que o mundo tem ensinado. Precisamos abandonar essas coisas, Senhor, para vivermos os valores do Teu reino, porque é para o Teu reino que nós estamos sendo preparados. É para o Teu reino que nós iremos, é o céu que nós almejamos. Por isso, Pai, damos permissão ao Senhor. Trata, Senhor, em nossas vidas, áreas que necessitam ser tratadas. Transforma-nos, ó Deus, em situações que precisamos de transformações. Deus, age em nosso favor e muda a nossa vida, porque queremos andar contigo, Senhor. Queremos seguir o exemplo de tantos homens e mulheres que a Bíblia nos revela, Senhor, que pessoas que erraram, fizeram coisas erradas, mentiram, pecaram, mas arrependeram-se, transformaram suas vidas, passaram a andar com o Senhor e tiveram seus nomes escritos na história. Muitos são os exemplos, Pai, que poderíamos citar, de homens e mulheres que foram transformados, e através da transformação deles e delas, transformaram também, Senhor, as pessoas que estavam próximas delas. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra esteja sendo plantada no nosso coração, na nossa mente, a fim de trazer transformações diariamente, moldando, Senhor, o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, nosso jeito de reagir, para que através das nossas ações, Senhor, demos testemunhos a respeito do Senhor, e o Teu nome seja glorificado e exaltado no céu. Senhor, muito obrigado pela palavra de confronto que o Senhor nos traz, porque queremos ser trabalhados pelo Senhor. Queremos ser barro nas mãos do oleiro, um oleiro que molda, que trabalha com carinho e traz transformações significativas a nós. Senhor, muito obrigado. Agradecemos, Senhor, por essa palavra, que haja verdadeiras transformações em nós. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.